bom dia a todos e vamos falar um pouco para vocês aí sobre educação financeira, né? Meu nome é Marcelo Posses, eu sou engenheiro agrícola e ambiental e antes de iniciar aí a nossa conversa, eu gostaria de parabenizar aí os organizadores e toda a gestão do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Barreiro, parabenizar a todos por a iniciativa, né, tanto a gestão como o grupo organizador, e agradecer por essa oportunidade de estar participando aqui com vocês. Então vamos lá, né? Falar um pouco aqui sobre reserva financeira, né? Iniciar aí com uma frase para reflexão, que diz o seguinte: é na paz que devemos nos preparar para a guerra, né? Então, observando aí que nesse atual tempo de Covid-19, de pandemia que estamos vivendo, então muita gente foi pego de surpresa aí, né, sem reserva financeira e agora está passando dificuldade. Tem um problema da saúde aí, né, muito sério, e também tem um problema econômico. Tem muita gente aí que precisa trabalhar e não está conseguindo, muita gente perdendo emprego, e aí como não tem uma reserva financeira, passando verdadeira necessidade e aprendendo, digamos assim, da pior forma, qual é a importância de de economizar, de guardar dinheiro para momentos de dificuldade, né? Como nós sabemos, Noé não esperou a tempestade para construir a arca. Ele não esperou momentos difíceis, né? Ou seja, momentos de guerra. Ele construiu a arca, construiu sua arca no momento de calmaria, né? Mesma coisa, observando aqui na natureza, né? Das formigas, os ursos, eles nos momentos de bonança, eles guardam para utilizar e usufruírem daquela economia que fizeram, né, guardando seus alimentos para o momento de escassez, que seria o momento de inverno, né? Então nós temos que tirar alguma lição disso tudo e aprender a controlar nossos gastos e fazer reservas financeiras para momentos de poder passar melhor os momentos de dificuldade. Observando aqui um dado aqui da fonte SPC Brasil de janeiro de 2020, que praticamente 39, quase 40% da população, 39,2% da população adulta no Brasil são inadimplentes, né? Ou seja, 61,3 milhões de brasileiros, né? E você vê aqui a distribuição por região, né? Então, bastante gente devendo, né? Falta, entre outros motivos, de educação financeira. E aqui você vê que os maiores devedores estão na faixa entre 30 e 49 anos, né? Então, cabe aqui, entre outras coisas, duas perguntas, né? Então, podemos nos fazer essa pergunta aí, né? Como posso mudar essa situação? E o que podemos fazer para reduzir esses números, né, tão altos aí, né? Então, das coisas que pode ser feita é a pessoa, através da educação financeira, conseguir controlar suas finanças. E esse tema aí está para ser, já há alguns anos, para ser implementado nas escolas do Brasil, mas ainda está um processo lento, mas podemos nos adiantar e iniciar isso já de forma autodidata em casa, com amigos, com livro, para tentar controlar nossos gastos, nossos orçamentos e ter um futuro melhor, né? Ficar tão dependente aí do governo. Então, a educação financeira é um conjunto de conhecimentos e ações sobre comportamentos e atitudes adequadas no planejamento e utilização dos recursos financeiros pessoais, né? Então você precisa planejar, ter certos comportamentos, abdicando de coisas agora para ter no futuro coisas melhores, entre outras coisas, né? Então a educação financeira é a chave para uma vida economicamente confortável, o caminho para a obtenção da independência financeira. E o que seria isso? Independência financeira seria você adquirir uma quantidade de ativos, né, ao longo da vida, de patrimônio, e chegando a um determinado período, se você optasse por deixar de trabalhar, mesmo assim, aquele patrimônio que você adquiriu ao longo da vida iria lhe proporcionar rendimentos mensais para manter suas despesas, né? Sem precisar você mais trabalhar, ou seja, o dinheiro trabalharia para você, ia pagando suas contas, e aí seria uma opção, você continuar trabalhando ou não. Você teria mais tempo para passar com sua família, para o seu lazer, para a viagem,
e aí você só trabalharia se fosse através de opção, se você realmente gostasse, tivesse paixão pelo que estava fazendo, você continuar trabalhando, mas também se não quisesse aquele rendimento mensal é, proveniente dos seus ativos, cobriria seus gastos sem precisar mais trabalhar o restante da vida. Então, o mais importante não é o quanto dinheiro você faz, mas o quanto você conserva, né? Ou seja, você tem que aprender a guardar, economizar, investir, porque, digamos, se você recebe 2.000 por mês e gasta 2.000, né, não está sobrando nada. Você, numa emergência, vai passar por dificuldade. Aí a pessoa pode falar, não, mas se eu ganhasse mais, seria melhor a minha vida. De repente, a pessoa monta um negócio, tem um emprego melhor e começa a ganhar 10.000. Mas aí a pessoa também quer aumentar o nível padrão de vida, e começa a comprar carro melhor, casa melhor, ir para restaurante melhor, e aquela pessoa que antes gastava 2.000, ganhava 2.000 e gastava 2, hoje ganha 10 e gasta 10. Então, mais importante do que o quanto você ganha é quanto você consegue conservar. Então, quais são os fatores do desequilíbrio financeiro? O crédito fácil hoje está crédito até, a gente observa aí no mercado, até para negativado. Né? Ou seja, se você está em débito, tem dívida, antes de você fazer mais dívida, procure, como é que se diz, arcar com aquelas que você já tem, né? Procure negociar, findar com aquelas. Nem sempre dívida é ruim, né? Porque tem as empresas, se eles quiserem aumentar seu negócio, né? Quiser ampliar, quiser crescer, às vezes eles precisam fazer dívidas, empréstimo, pegar empréstimo a um juros legal e conseguir ter retorno maior do que aquele empréstimo. E aí o negócio próprio crescendo, isso de uma certa forma bom, mas dívida de cartão de crédito, dívida de coisas que você não precisa, não é essencial, então isso não é muito bom. Então o consumismo também, né, excesso de você querer tudo que vê, então isso é complicado. Marketing publicitário, isso instiga muitas pessoas, né? Mexe com gatilho mental, você vê publicidade de celular novo, propaganda, material novo, de objetos novos, e você sempre querendo comprar aquilo. A mídia já bate muito em cima disso e você não pode cair nessa armadilha, né? Não conhecer aí o analfabetismo financeiro, né? Não saber controlar seu orçamento, isso é muito perigoso. E as crenças limitantes, né? O que seria isso? Antes de chegar no próximo slide falando sobre essas crenças, eu coloquei uma frase aqui do Alvin Toffler. Ele foi considerado futurista e ele faleceu, né? E no final do século passado ele disse o seguinte: ele era doutor em letras. E ele disse que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, o que seria isso? Quando ele fala que você precisa desaprender, ou seja, essas crenças limitantes que eu falei antes é o seguinte: algumas coisas a gente escuta quando criança dos nossos pais, tios, parentes, amigos mais velhos, e aquilo vai ficando impregnado na nossa mente e vira uma crença. Quem nunca ouviu, quando criança, uma frase semelhante a essa aqui? Quando a gente quer alguma coisa, queria alguma coisa quando pequeno, e alguém mais velho dizia: você pensa que dinheiro dá em árvores? Você pensa que dinheiro cai do céu? E você cresceu ouvindo aquilo, então você acha que é muito difícil de ter dinheiro, de ter muito dinheiro, de ser rico, vai crescendo com aquilo e você já coloca essa limitação que você nunca vai conseguir ser nada na vida. Então isso é muito complicado. Então a gente precisa desaprender, tirar essas crenças e aprender de uma nova maneira, né? Então, como é que você quebra uma crença? Através de hábito. Você precisa criar hábito, um dia após o outro, um mês após o outro, até que chegar um momento que você esqueceu aquilo e já está reaprendendo agora de uma forma, você desaprendeu e está reaprendendo de uma forma correta. Outra frase é o seguinte: vou comprar para meu filho hoje as coisas que sempre sonhei e não tive quando criança. Ao invés de você pensar assim, você deveria pensar: eu vou ensinar para meu filho hoje as coisas que não aprendi quando criança. Eu acho que aí seria a melhor forma. Uma outra frase que geralmente as pessoas dizem é o seguinte: investimento é para ricos. Então isso não é bem verdade, né? Qualquer um pode investir.
não é só para rico. Lembrando que você não precisa ser rico para investir, mas se você quiser atingir riqueza, você precisa considerar os investimentos, né? Também empreendedorismo, né? Negócio próprio. E uma outra frase aqui que eu coloquei, essa daqui é horrível aqui, né? Se ficou rico é porque roubou. Ou seja, você está lá na sua casa, mora no subúrbio e de repente passa ano após ano e depois de 10 anos o seu vizinho comprou um carro muito bom, muito luxuoso, melhorou a casa e aí você, ao invés de saber como é que ele... Algumas pessoas, né, pensam desse jeito. Como é que ele conseguiu aquilo, já aponta o dedo e diz, olha, está envolvido em transação errada, esse cara deve ter roubado. Aí, lembrando disso, aí eu coloquei uma parte aqui, um trecho do filme A Procura da Felicidade, né? Quem não assistiu, eu creio que todos já devem ter assistido, mas eu recomendo, se alguém ainda não assistiu, que conta a vida do Chris Gardner, né? Chris Gardner, representado pelo Will Smith, né? No filme, nessa passagem aqui, o Chris Gardner, ele vendia aquelas máquinas de imagem, né, na parte de medicina, e pegava ônibus, metrô lotado, e passava dificuldade, e tinha um filho lá na realidade, o filho dele tinha apenas 14 meses naquela época. Já o filho de Will Smith, que fez o papel, já era um pouquinho maior, né? Tinha 5 anos, mas o de Chris tinha 14 meses naquela época. Então vamos lá ver um pouquinho, ver a sacada dele, quando ele vê o cara chegar aqui. Caramba! Tenho duas perguntas para você. O que é que você faz e como você faz? Sou corretor da bolsa. Corretor da bolsa? Não. E tem que ir para a universidade para ser corretor? Não precisa. Só tem que ser bom com números e com pessoas. Só isso. Tudo de bom para você, tá legal? Eu vou deixar você ficar com meu carro fim de semana, mas eu quero de volta na segunda, hein? Se não me rebocarem. Ainda me lembro daquele momento. Então veja aí a sacada do Chris Gardner, em vez dele invejar o cara, ou dele julgar o cara, ele viu o rapaz chegar lá com a Ferrari e perguntou o que o cara fazia e como fazia, né? Aí o cara explicou a ele e aí ele decidiu fazer a mesma coisa, né? Para conseguir melhorar de vida, né? Então, como ele era bom de matemática, ele tentou uma vaga aí numa corretora, né? Corretora de valores aí, e conseguiu ficar em primeiro lugar e trabalhar nessa corretora, e depois ele juntou uma certa quantia de dinheiro, comprou, ou seja, obteve aí a própria corretora e hoje ele é um milionário, né? Então você vê a mentalidade desse cara. Então essa parte de inteligência financeira é uma questão mais, essa parte de educação e inteligência financeira comportamental do que de fórmula, né? Muita gente, quando vê a parte ligada à parte financeira, pensa logo em matemática, algumas pessoas não gostam de matemática, mas tem mais a ver com o lado emocional do que com fórmula, né? O Warren Buffett, que é o maior investidor, considerado o maior investidor de todos os tempos, já diz o seguinte: se você não consegue controlar suas emoções, você não vai conseguir controlar o seu dinheiro. Então você precisa aprender a conter seus impulsos, desenvolver hábitos, como eu falei, né? Você abdicar alguma coisa do presente para ter lá na frente. Você precisa entender a importância do dinheiro na sua vida, se definir prioridades, fazer planejamentos, determinar metas, ter foco no que você está fazendo, comprometimento, não se desviar do que você planejou e ter disciplina e perseverança, né? Então, com essas atitudes, com certeza você vai ter uma vida financeiramente melhor no futuro. Coloquei também aqui algumas questões aqui levantadas por algumas perguntas por Natália Arcuri, né, no livro dela Me Poupe. Ou seja, quando você sair para comprar alguma coisa, então que não estava nos seus planos, você deve fazer. Aí, quando você sair para comprar alguma coisa que não estava nos seus planos, você deve se fazer 5 perguntas. Ou seja, eu quero, né, por exemplo, você
foi comprar alguma coisa de necessidade e você saiu com a mentalidade, vamos dizer que queimou um liquidificador na sua casa, você saiu e de repente você se deparou com algum objeto bonito lá, um celular novo, um sapato novo, e ali não estava nos seus planos você comprar, mas aí você vai e compra, né? E aí você tem que ver se isso cabe no seu orçamento. Então tem algumas perguntas que você deve se fazer. Ou seja, eu quero. A primeira pergunta. Então cuidado com as novidades, com os anúncios, com as vitrines do shopping, né? Depois eu mereço. Aí você pode dizer, não, eu mereço, eu ralo demais o mês todo, então eu mereço me dar esse presente. Mas tenha cuidado que aqui o merecimento tem a ver com suas contas, né, para pagar, não merecimento por si só, porque você pode até dizer que merece, mas será que está dentro do seu orçamento? E até se você tiver com algum colega, alguma amiga, aí pode até chegar a dizer para você, boba, cara, isso aí, claro que você merece. Aproveita, não tem cartão, divide em 10 vezes no cartão, dinheiro é para gastar. Então tome cuidado com isso. Você pergunta também, eu preciso? Então por que você precisa? Tem que fazer essas perguntas aí. Por que você precisa desse objeto? Quais os motivos que você precisa desse objeto? Se o objeto de desejo não estava na sua cabeça quando você saiu de casa, não precisa dele, você não precisa dele, então deixe de lado. E aí uma pergunta aí, matadora é essa aí, né? Eu posso. Então se você tem dinheiro sobrando na conta, sim, você pode, né? Então cabe a você decidir levar ou não. Se você não tem dinheiro sobrando na conta, então esquece, não compre, deixe para depois, não se endivide, não use cartão de crédito, principalmente se for pagar juros. E a outra pergunta, eu devo, né? Então, será que o dinheiro que você vai gastar nessa compra não vai fazer falta? Será que ele não estava reservado para outro gasto realmente importante? Então tenha cuidado, você pode atender a um capricho seu e depois fazer falta para outra coisa importante, ou então você se endividar mais ainda. Precisamos também entender a diferença entre ativo e passivo, né? Então, Robert Kiyosaki, no livro dele Pai Rico, Pai Pobre, ele define isso muito bem simples, né? Ele diz que ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e passivo, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, ao longo da vida, nós temos que aprender a adquirir ativos, né? Para que esse ativo gere fluxo de caixa, renda no futuro. Então, os ativos são considerados imóveis alugados, ou seja, sua casa, né, mesmo que seja própria, você mora, né, sua casa própria lá, aquilo não é um ativo, é um passivo, né, pois tira dinheiro do seu bolso. Você está pagando IPTU, está pagando água, luz mensalmente e está tirando dinheiro do seu bolso. Já que se você tem mais uma casa extra e aluga essa casa e está tirando dinheiro do aluguel, aquilo entra dinheiro no seu bolso, então é um ativo, né? Outros tipos de passivo aqui são seu carro, empréstimos que você faz, financiamento, TV por assinatura. Então tudo isso são passivos. E ao longo da vida nós precisamos adquirir ativos, que é para que o dinheiro trabalhe para nós. Não devemos trabalhar pelo dinheiro, né? Isso o Kiyosaki chama como a corrida dos ratos. Esse ciclo vicioso, nós temos que aprender a sair da corrida dos ratos. Ou seja, você trabalha para ganhar dinheiro, aí você paga suas contas, até ficar sem dinheiro, volta a trabalhar novamente e fica nesse ciclo aqui, né? Até atingir a idade de talvez se aposentar e ficar recebendo a mixaria do governo. Então você tem que aprender a adquirir ativos para que quando chegar num determinado período aí do futuro, você não precise mais trabalhar, né? Só trabalhar se for opção. Que esses ativos eles gerem renda mensal, que para trabalhar você só trabalharia se quiser. Então você tem que aprender a usar a força dos juros compostos para fazer o dinheiro trabalhar para você, não o oposto. Vamos lá. Então, uma proposta aqui para organizar as finanças, como eu falei, apenas uma proposta aqui de divisão. Isso aqui pode modificar em função de cada um, né? Da realidade de cada um.
Então eu coloquei aqui a regra do 50, 30, 20. Quer dizer o quê? Que 50% você deve deixar para os seus gastos fixos e essenciais mensalmente, 30% gastos variáveis e qualidade de vida, e 20% você fazer investimentos para o seu futuro, né? Montar reserva financeira, fazer investimento para que você adquirir ativos, para que você tenha liberdade financeira o mais rápido possível, na medida do possível, né? Então, quando você vê o dinheiro mensal, né, seu salário ou outro tipo de renda, você, primeira coisa é retirar uma parte e fazer investimentos. Só depois você vai começar a se pagar as dívidas fixas e depois lazer. Se você não consegue tirar 20%, você reserve 10%, 5%. O importante é você adquirir um hábito, que aí isso vai se tornar tão normal, você vai ver o dinheiro crescendo lá, vai se empolgar e vai dar um jeito de aumentar esse percentual e até ganhar um dinheiro extra para ir aumentando esses investimentos. Então você precisa aprender a controlar seu orçamento, você precisa anotar suas receitas, né? Se é proveniente de salário, se você e sua esposa trabalham, você é casado, a renda, a receita familiar, salário dos dois, que tipo de receita entra mais, e anotar as despesas, né? Se você ganha R$3.000 e gasta 3.000, então tá errado. Você tem que aprender a ganhar, digamos, 2, 3.000 e gastar um pouco menos, para que você consiga fazer esses investimentos para o seu futuro. E se não, você vê que não está dando, então você tem que aprender, né? Tem que descobrir como ganhar mais, tem que aprender a gastar menos, né? Para que vá sobrando um dinheirinho. Então, como é que eu ganho mais? Você pode fazer freelancer, né? Você trabalha, digamos, 8 horas por dia, 40 por semana. Você pode, se você for professor, pode dar uma aula no final de semana, e aí esse dinheiro extra você vai jogando nos investimentos. Se você é jovem e gosta de balada, em vez de você estar indo sempre para balada, você pode trabalhar como barman. Se você gosta de dirigir e tem um carro, você pode fazer Uber nas horas extras, e aí vai tendo uns ganhos extras e vai fazendo investimento, né? E também aprender a gastar menos, mas lembre-se que sempre que você tiver que entrar suas receitas, você tem que pagar-se primeiro, né? Só depois passar para aquelas outras partes da regra que eu falei. Pagar-se primeiro, porque se você deixar para pagar todas as dívidas e se divertir esperando que sobre dinheiro no final do mês, dificilmente isso vai acontecer. Você precisa aprender a reduzir gastos, reduzir ou eliminar, né? Os pequenos gastos, por exemplo aqui. Nós gostamos sempre de comprar água mineral aqui no garrafão, mas se a gente comprar um filtro de barro, a água que a gente recebe aqui da rede de tratamento, né, da empresa, é tratada. Então, se nós colocarmos essa água aqui, o filtro aqui elimina muitas impurezas, então essa água vai sair de boa qualidade. Então, se a gente fizer isso, a gente vai evitar de estar comprando. Então, um exemplo aqui é o seguinte. Eu fiz aqui um exemplo com uma família de 4 pessoas, né? Marido, esposa e 2 filhos. Os médicos aí recomendam cerca de 2 litros por dia por pessoa. E isso aqui, por mês, considerando um garrafão de 20 litros, R$5, isso daria um custo mensal de 60, né, reais. E anualmente você estaria gastando com água mineral aqui, ignorando aí a compra dos garrafões, só comprando líquido, R$720 por ano. Porém, se você passar por filtro de barro aqui, e um tipo de filtro desse gasta em torno de R$110, se ele utilizar 2 velas, R$15, e se as velas forem trocadas a cada 6 meses, que é o recomendado, ou seja, você ia ter um custo, e aqui já considerando o preço do filtro, no primeiro ano de R$170, que a água você vai da companhia de saneamento, né? Então você teria uma economia aqui, ó, de 720 para 170 de 550 por ano. E esse dinheiro você pode usar para usar nos investimentos. Lembrando que isso aqui é apenas um exemplo. Você pode observar outros tipos de pequeno gasto que você não anota lá naquele orçamento que eu falei. Se você anotar, você vai ver onde consegue eliminar os pequenos gastos e somando esse pequeno gasto com outro pequeno tal, usar esse dinheiro para fazer investimentos, suas economias. Você tem que aprender a
a fazer esses investimentos, né? O ideal é que você aprenda a guardar dinheiro, fazer os investimentos, para que você tenha aí um equilíbrio entre liquidez, rentabilidade e risco, né? Que isso são aqui as bases do vértice aqui de todo tipo de investimento. Os vértices aqui, digamos que seja um triângulo aqui, então tem três óticas aqui os investimentos, né? Risco, retorno, rentabilidade e liquidez. Então, se você quer um investimento seguro com pouco risco, a rentabilidade dele vai ser pequena. Se você tem disponibilidade ou aceita correr risco, você vai ter uma rentabilidade maior. O ideal é você encontrar o equilíbrio que tenha um bom retorno com um risco médio, digamos assim, e a liquidez é dada em função qual a rapidez que você consegue fazer aquele seu ativo se transformar em dinheiro, né? Por exemplo, se você tem uma conta corrente remunerada ou um CDB com liquidez diária, você pode tirar aí no mesmo dia. Então, aquilo se transforma em dinheiro rapidamente. Porém, se você tiver uma casa e quiser vender, né, você não vai conseguir vender no mesmo dia. Então, a liquidez ali não é imediata. Então, E você precisa definir suas metas. Os seus investimentos você vai querer para curto prazo, para médio prazo ou para longo prazo, né? Isso também precisa ser bem definido e entender isso aqui para você vai saber qual tipo de investimento vai ser melhor para cada prazo desse aqui. E aí a gente pode tratar disso em outra oportunidade ou vocês tirar dúvida aí em alguns locais que eu vou falar para vocês, algumas maneiras aí. Se não der tempo ao final agora, para tirar todas as dúvidas, a gente pode tirar de outra maneira. Então, aqui também é só para vocês terem uma noção. Os tipos de investimento, alguns tipos, tem outros, claro, né? Tem ouro ainda, tem commodities, enfim, mas poupança alguns não consideram, mas aí rende um pouquinho. Atualmente está rendendo muito pouco mesmo, apenas 1,58% ao ano. Então, você tem liquidez alta, risco baixo, mas também a rentabilidade bem baixinha. À medida que os investimentos vão sendo mais arriscados, a tendência é de você ter uma maior rentabilidade. Então você tem que fazer o equilíbrio desses ativos, entender o que está fazendo, porque o risco também está muito ligado a você não entender o que está fazendo. Então depois nós podemos tratar com mais detalhes em outras ocasiões, vocês tirarem dúvida aqui a respeito desse tipo de investimentos. Foi mais ilustrativo aqui para vocês entenderem aqui os investimentos mais arriscados e que dão mais rentabilidade, e o inverso também é verdadeiro. Menor risco, menor rentabilidade. E lembrando, antes de fazer investimento, você tem que aprender, principalmente investimento em renda variável, você tem que aprender a montar sua reserva financeira, né? Sua reserva de emergência, né? Por um imprevisto, algum imprevisto. Porque se tiver em renda variável e você tiver imprevisto e tiver num momento ruim da economia como agora, você pode vender as suas ações no nível menor do que você comprou e aí você tem prejuízo. Então, alguns analistas, alguns economistas recomendam, principalmente nos tempos atuais, ter uma reserva financeira de 12 vezes os seus gastos fixos mensais. Ou seja, se você recebe 2 mil, você teria que ter pelo menos 24 mil em renda fixa para a partir daí passar para a renda variável. Então, falando um pouquinho aí, a gente falou tanto de renda fixa, então vamos falar da taxa básica de juros, né, que é a Selic. Se alguém ainda não ouviu falar da Selic, ou seja, todos os financiamentos, empréstimos, tudo que gira aqui na economia em função dessa, toma como base aqui a taxa Selic, né? Ou seja, quando o governo, o Copom, o Conselho Monetário de Política do Banco Central, eles se reúnem a cada 45 dias para definir a Selic. Então, quando eles decidem que a Selic vai subir, então fica mais difícil tirar o financiamento. Difícil por quê? Porque fica mais caro, né? Os empréstimos, financiamentos, os créditos ficam mais caros. Ficando mais caro, os juros mais altos, então as pessoas reduzem o consumo e aí favorece a queda da inflação. No inverso, quando a Selic cai, fica mais fácil você tirar empréstimo porque os juros ficam mais baratos. Então as pessoas aumentam o consumo, vão lá financiar casa, carro, entre outras coisas, e estimulando o consumo, né?
é melhor para as empresas, para a economia, mas em compensação, esse consumismo alto vai favorecer o aumento da inflação. E aqui nós temos o histórico da Selic ao longo de 2001 até hoje, né? Recentemente teve uma reunião aqui, no dia 17 de junho saiu o resultado. A Selic está em 2,25, o menor patamar histórico aqui. Então, quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic, ou seja, o Tesouro Selic, né, que é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, isso quer dizer que você está emprestando dinheiro ao governo, você empresta dinheiro ao governo para o governo investir em obra de infraestruturas, aí, entre outros, e aí o governo lhe devolve com esses juros. Quando você coloca dinheiro na poupança, você está emprestando ao banco, né? E aí, com a Selic no patamar que está, a poupança está rendendo cerca de 1,58% ao ano, né? Atualmente está aí perdendo da inflação. Então, você tem que aprender a fazer melhores investimentos. Observando aqui, o percentual de investidores aí por faixa etária no Brasil, essa fonte aqui foi a papel de B3, a Bolsa de Valores brasileira aqui, e o período de referência foi 30 de 4 de 2020. Então aqui o total do CPF próximo dos 2.400.000. Então a maior faixa percentual aqui de investidores está na região sudeste, né? E 75% está nesses 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e praticamente 50% dos investidores estão no estado de São Paulo. Então precisamos quebrar isso, né? O pessoal aqui das outras regiões, no Nordeste apenas 5,61% investe aqui do total. Então precisamos aprender sobre investimento para poder montar nossos ativos aí e ter renda passiva no futuro. Aqui é em função da data, da faixa etária, né? Os mais velhos têm maiores valores aqui. Claro, os juros compostos já agindo. Então, quando você vai ficando mais velho, claro que vai estar com valor maior, né? A força dos juros compostos aqui. Aqui é a evolução do CPF, a evolução do número de CPF por agente de custódia na B3, ou seja, você vê que veio aumentando. Então, a taxa Selic baixando, como a gente viu ali. Então, o pessoal tem que correr, se quiser ganhar mais um pouquinho, correr e se arriscar. E na renda variável, né? Então, veio aumentando aqui em 2020, a gente não chegou nem... Agora que está chegando no meio do ano, e esse dado aqui é de abril, mas aí no final de maio já passou de 2.500.000, né? CPFs aí. Então, observando também que os homens eles investem mais. Para cada 4 pessoas, 3 são homens praticamente e uma mulher, né? As mulheres têm que aumentar aí o conhecimento e os investimentos. Então, comparando aqui o Brasil com os Estados Unidos, né? No início do ano aí, cerca de 1% da população do Brasil investe na bolsa, né? Já nos Estados Unidos, esse número no início do ano era cerca de 52%. Então, bem mais, a gente tem muito a crescer ainda. Um exemplo aqui separando aqui financiamento e investimento. Digamos que você queira comprar um carro por 50 mil e não tem dinheiro e vai financiar ele durante 5 anos pela tabela Price, e aí que são as parcelas fixas com rendimento de 1,53 ao mês. Ao final dos 5 anos você estaria pagando um carro de 50 mil, estaria pagando 76.787, né? Estaria pagando de juros a mais esse valor, quase 54%, né? Fora os gastos de combustível, revisões, manutenção, seguro e PVA. Se você conseguisse esse mesmo rendimento aqui, claro que isso aqui é teoricamente, né? Para você conseguir esse mesmo rendimento é difícil, mas para fins ilustrativos, se conseguisse esse mesmo tipo de rendimento, em vez de você comprar o carro, você investisse isso aqui de forma diversificada, você colocando aqui os mesmos valores mensais, ao final dos 5 anos você teria aqui, ó, total bruto 126 mil, né? 320. Então, se você tirar o imposto de renda, mesmo assim você ficaria livre 107 mil reais, né? Daria para comprar 2 carros, ainda sobraria dinheiro. Aí, para você entender, a colocar os juros compostos para trabalhar ao seu favor e não contra você, né? Quem entende de juros compostos ganha, quem não entende paga. Uma outra coisa aqui, um outro exemplo é a importância também de aprender a investir melhor.
Então, supondo aqui dois tipos de planejamento aqui, né? Você é mais conservador e fez um investimento com a rentabilidade de 5% ao mês. Já outro investidor conseguiu montar uma carteira com a rentabilidade de 1% ao mês. Vamos ver a diferença aqui de ganho. Digamos que os dois tinham aqui salário de R$2.000, investe 20% do salário ao mês, considerando todos os fatores constantes, 400% ao mês durante 30 anos, a uma rentabilidade de 0,5%, ele teria aqui ao final R$406.000. Né? Teria aportado 144 aproximadamente e teria um lucro de 261.000. Se ele deixasse esses 406.000 rendendo para ele lá, todo mês ele tiraria de renda passiva, considerando também um rendimento de 0,5% ao mês, ele tiraria todo mês 2.031, né? Isso aqui é o que chamamos de fluxo de caixa de renda passiva, né? Que nos é gerada que é gerada através dos nossos ativos. Então, se ele conseguisse esse rendimento aqui maior, ao longo de 30 anos, com esse rendimento 1% ao mês, ele teria aqui 1.426.000, né? Teria aportado, claro, o mesmo valor, mas o lucro dele seria aqui de 1.230.000. Veja a diferença de um para o outro, né? Só porque ele conseguiu aprender sobre investimento e investiu de uma melhor maneira. E se ele tivesse uma renda passiva aqui com esses mesmos 0,5% ao mês, esse valor aqui de 1.400.000 para ele aproximadamente, iria render para ele mensalmente um fluxo de caixa de R$7.131, né? Daria aí para ter um certo conforto mensalmente. Então você pode dizer o seguinte: não, eu gostei desse negócio de investimento e gostaria que você me desse uma dica. Eu tenho R$100 aqui, tô louco para investir aí. Eu gostei, eu quero ganhar dinheiro. Então, em que eu devo investir? Que ação eu devo comprar? Aí eu diria o seguinte para você, né? Pegue esse dinheiro e invista no seu conhecimento, né? Compre 2 ou 3 livros sobre o tema, comece a estudar e aprenda a tomar suas próprias decisões. Nunca siga uma dica, porque a dica pode ser bom para uma pessoa, mas não para outra. Você tem que aprender a estudar. Como dizia aqui o Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então aprenda sobre o tema, sobre os investimentos, é essencial. Hoje tem muito canal aí no YouTube, aí, muitos educadores financeiros bons, dentre eles o professor José Cobori, o professor Gustavo Cerbasi, a Natália Arcuri também fala sobre o tema, o Tiago Negro. Então o questionamento que você pode fazer é o seguinte: como é que eu sei que o que ele está dizendo é verdade? Ou então, alguns já me fizeram isso: esse cara fala assim, essa menina fala assim, porque tem muito dinheiro, já é rico. Tira essa crença limitante da cabeça, estude, entenda, porque aí você vai aprender a filtrar o que eles estão dizendo lá e filtrar o que é bom para você e o que é mais adequado para a sua realidade. Então, aprenda sobre investimentos, que vai ser excelente para o futuro de qualquer pessoa. Porém, tem algumas atitudes a serem evitadas. Você não deve pensar apenas no futuro e esquecer o presente, né? Tem que viver o presente, tem que se distrair, tem que desaparecer, tem que curtir o presente, senão quando chegar lá na frente você vai se arrepender de não ter vivido. Então, desperdiçar a saúde para ganhar dinheiro e gastar dinheiro para restaurá-la, né? Lá no início eu falei que você pode fazer algum dinheiro extra para investir e aumentar e atingir a independência mais rápida, mas isso bem balanceado, né? Ou seja, não vá trabalhar aí 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo, porque isso não vale a pena. Vai terminar você adoecendo e o dinheiro que você ganhou, você vai gastar tudo para restaurar a saúde. Então, não é por aí. Então, você tem que saber equilibrar aquela regrinha lá de deixar uma parte para os gastos fixos, uma parte para seu divertimento e uma parte para o seu futuro. E também economizar como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido. Eu já conheci alguns senhores assim, inclusive já faleceram, que guardava dinheiro, não se divertia, não viajava nem para canto nenhum e terminou falecendo e deixando tudo para os herdeiros. E o pior, quando não tem herdeiro, deixa para o governo, né?
Então não faça isso, curta a vida na medida do possível, moderadamente, fazendo os investimentos, balanceando tudo isso. E espero ter contribuído de alguma maneira para vocês aqui, principalmente para os mais jovens. E o Albert Einstein dizia o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original, né? Então espero ter colocado alguma ideia aí na cabeça de vocês para entrar por esse mundo aí da educação financeira, dos investimentos, para tentar melhorar a vida financeira de todos. E entenda, né? Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências, né? Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Pare de procrastinar. Saia da zona de conforto. Tome a atitude tome as rédeas da sua própria vida e pense a respeito desse tema. E depois daqui, se a gente não conseguir tirar todas as dúvidas aí, eu creio que não vai conseguir, então vocês podem me encontrar aqui. Eu montei esse canal aí recentemente, essa página no Instagram, né? O meu nome é José Marcelo Cordeiro Poças, então tá lá como C Poças, né? Abreviatura de Cordeiro Poças. E o canal é Investidor NE, Investidor Nordestino, né? Como eu observei lá que o Nordeste ainda precisa crescer muito em investimentos, em conhecimento sobre o tema, eu coloquei lá, criei esse canal Investidor NE, aqui está o link e vocês podem lá consultar, que eu estarei pronto a responder, na medida do possível tentarei responder a todos, e o que eu não souber eu vou correr atrás e tentarei responder a todos vocês. Então, mais uma vez, desde já agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.